No 7 de novembro de 2017, a riqueza, espiritualização dos bens materiais. Materialização dos bens espirituais. Boa noite a todos. Boa noite. Para trabalhar um pouco dentro do tema que propomos para hoje, que é acerca da riqueza, no sentido de conseguirmos espiritualizar os bens materiais e materializar os bens espirituais, nós vamos ler um texto do Evangelho segundo o Espiritismo. Faz parte do capítulo 16 e é o item 7. Utilidade providencial da fortuna. Antes de começar a leitura, há uma palavra que vai estar repetidas vezes no texto, que é a palavra salvação, e como espíritas nós gostaríamos de convidar a todos nós a fazer uma revisão acerca de como interpretamos essa palavra, porque o espiritismo não é salvacionista. Então, quando numa obra espírita traz a palavra salvação, está querendo se referir à proteção de nós mesmos, proteção do espírito, a preservação de sua melhor índole, a preservação do sentido dos seus valores morais, de caráter, e inclusive a preservação de sua capacidade de fazer as melhores escolhas para ir vivendo os melhores desdobramentos. Não tem o sentido de salvação ser ir para o céu, mesmo porque nós não acreditamos em céu. Esse que está proposto aí. Nós acreditamos no céu no que diz respeito à consciência. Se estou vivendo uma consciência plena, um sentido de um bem-estar que é social, que é a base dos valores morais, eu estou vivendo um sentido de céu, que é de conforto espiritual, é de plenitude do espírito. Mas não esse céu de que a salvação significa ir para o céu e salvar-se do inferno. Não, mas é, sobretudo, nós conseguirmos nos salvaguardar no sentido de preservar nossos melhores valores. Então vamos lá. Utilidade providencial da fortuna. Se a riqueza tivesse de ser um obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem, como se poderia inferir de certas expressões de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o espírito? Deus, que a distribui, teria posto nas mãos de alguns um instrumento fatal de perdição, o que repugna à própria razão? A riqueza é, sem dúvida, uma prova mais arriscada, mais perigosa que a miséria, em virtude das excitações e mesmo das tentações que oferece, da fascinação que exerce. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual, mas por isto mesmo uma grande escola. É o laço que mais poderosamente liga o homem à terra e pode desviar os seus pensamentos da espiritualização. Produz tamanha vertigem que vemos quase sempre os que passam da miséria à fortuna esquecerem-se rapidamente da sua antiga posição, bem como dos seus companheiros, dos que os ajudaram, tornando-se às vezes insensíveis, egoístas ou mesmo fúteis. Mas, por tornar o caminho mais difícil, não se segue que o torne inviável e não possa vir a ser um meio de evolução nas mãos dos que sabem utilizá-la, como certos venenos que restabelecem a saúde quando empregados a propósito, com discernimento na dose certa.
Quando Jesus disse ao moço que o interrogava sobre os seus meios de atingir a vida eterna, desfaze-te de todos os bens e segue-me, não pretendia estabelecer como princípio que cada um devia despojar-se do que possui e que a salvação só pudesse ser conseguido a esse preço, mas desejava mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo ao encontro de si mesmo e dos valores morais. Aquele moço, com efeito, julgava-se quite com a lei porque havia observado certos mandamentos e, no entanto, recuava à ideia de desapegar-se de bens materiais, de seus bens materiais. O seu desejo de viver os valores eternos não ia até a esse sacrifício. E é quando o mestre lhe propõe o desapego. A proposição que Jesus lhe fazia era uma prova decisiva para pôr às claras o fundo do seu pensamento. Ele podia, sem dúvida, ser um padrão de homem honesto, segundo o mundo. Não prejudicar a ninguém, também segundo o mundo. Não maldizer o próximo, não ser frívolo nem orgulhoso, honrar ao pai e à mãe. Mas ainda não tinha a verdadeira caridade, pois sua virtude não chegava até a abnegação. Eis o que Jesus quis demonstrar. Era uma aplicação do princípio: fora da caridade não há salvação. A consequência daquelas palavras, tomadas na sua mais rigorosa acepção, seria a abolição da fortuna, como que prejudicial à felicidade futura, ou como fonte de incontáveis males terrenos. Isso seria também a condenação do trabalho que a pode proporcionar, consequência absurda que reconduziria o homem à vida selvagem e que por isso mesmo estaria em contradição com a lei do progresso, que é a lei de Deus, pois é a lei natural. Se a riqueza é fonte de muitos males, se excita tantas más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, não é a ela que devemos ater-nos, mas ao homem que dela abusa, como abusa de suas demais faculdades. Pelo abuso, ele torna pernicioso o que poderia ser-lhe muito útil, o que é uma consequência do seu estado de inferioridade. E, portanto, devemos nos ater ao homem dele cuidando. Se a riqueza só tivesse de produzir o mal, Deus não a teria disponibilizado na terra. Cabe ao homem transformá-la em fonte de bem. Se ela não é uma causa imediata de progresso moral, é, sem contestação, um poderoso elemento do progresso intelectual, e este, tornado em conhecimento, em sabedoria, levará ao progresso moral. O homem, com efeito, tem por missão trabalhar pela melhoria material do globo. Deve desbravá-lo, saneá-lo, dispô-lo para que ele possa ir recebendo toda a população que a sua extensão comporta. Para alimentar esta população, que cresce sem cessar, deve aumentar a produção. Se a produção de uma região for insuficiente, precisa ir buscá-la noutra. Por isso mesmo, as relações de povo a povo tornam-se uma necessidade, e para facilitá-las, é forçoso destruir os obstáculos materiais que os separam, tornar mais rápidas as comunicações, gerar mais riquezas morais para produzir riquezas materiais que sustente a população do globo. Para os trabalhos das gerações que se realizam através dos séculos, o homem
tem de extrair materiais das próprias entranhas da terra. Procura, na ciência, os meios de executá-los de forma mais rápida e de forma mais segura, mas, para fazê-lo, necessita de recurso. A própria necessidade o levou a produzir a riqueza, como havia feito descobrir a ciência. A atividade exigida por esses trabalhos lhe aumenta. A atividade exigida por esses trabalhos lhe aumenta e desenvolve a inteligência. Essa inteligência que ele, a princípio, concentra na satisfação apenas de suas necessidades materiais, o ajuda agora a compreender as grandes verdades e as grandes necessidades morais. A riqueza, portanto, sendo o primeiro meio de execução, sem ela não haverá grandes trabalhos, nem atividades, nem estímulo, nem pesquisas. Com razão, pois, toda riqueza lícita é considerada elemento de progresso, progresso material que cada um há de, com ele, fazer desdobrar em progresso moral. Para quem quiser ler ou mesmo estudar, vou repetir, faz parte do capítulo 16, é o item 7 desse capítulo e faz parte do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu acho que dentro da visão espírita, trabalhar a questão riqueza, que nós não trabalhamos, graças a Deus, o homem, focando apenas um viés. Nós vamos do mais sutil, do âmago da essência, até a materialização, até o material. E num contínuo. Também não trabalhamos fragmentação. É claro que, pedagogicamente, se a gente for fazer uma aula sobre qualquer situação que envolva a vida do homem, nós vamos ter que, pedagogicamente, trabalhar, quem sabe, por blocos, até para conseguir ir concatenando e fazendo e melhorando nosso entendimento. Mas nós sabemos que tudo isso transcorre simultaneamente num processo muito natural e nós vamos ali trabalhando todos os contextos, da essência à materialização. Esse homem que trabalha esses contextos todos vive especialmente 4 aspectos que fluem simultaneamente também. Então, todos nós trazemos um cognitivo, nós somos capazes de aprender, somos capazes de coordenar uma experiência com outra, somos capazes de trazermos um conhecimento, receber uma informação nova, combinar com o conhecimento que trazemos e atualizar o conhecimento. E irmos, graças a isso, fazendo um processo de educação permanente e uma construção permanente de conhecimento, de autoconhecimento, de sabedoria, e irmos iluminando com a lanterninha que cada um já é a sua própria caminhada. Mas todos trazemos, desde um ser vegetal ali simples, ele já traz sua capacidade de aprender, na complexidade que ele já é. Ele vai tentar, na medida do possível dele, se adaptar, ele vai tentar utilizar os recursos que estão disponíveis ali, ele vai resistir até o último instante, procurando autoatualizar para manter-se vivo. Porque ele já traz
na condição de proto-espírito que ele é, uma condição cognocional. Ele já traz uma capacidade de aprender e de superar. Todos nós trazemos um afetivo. Todos somos capazes de nos emocionar, de nos vincular ao outro. Somos capazes de nos afetar por ideias, por sentimentos. Somos capazes de afetar o outro por ideias, sentimentos. Somos capazes de nos vincular, de querer, de lutar, de esforçar, de formar grandes redes, de formar a teia da vida, cada um contribuindo com o seu possível e fazendo a sua caminhada, seu processo de evolução. Todos trazemos uma psicomotricidade todos somos capazes de produzir o tempo todo, através de um processo psíquico, sentimentos, emoções, ações, e somos capazes de nos mover para essas ações, com as riquezas que trazemos. E somos capazes todos de trazer, graças a Deus, o conativo. A nossa capacidade de nos proteger e proteger o outro. De saber nos defender. De nos esforçar para produzir informações que possam ser nossas protetoras. Às vezes nós até erramos na produção dessas informações. Descobrimos depois, eu pensei que eu me protegeria de tal maneira, eu agi dessa maneira, agora eu descubro que não foi a melhor ideia, mas aquilo foi o possível daquele momento. A gente tentou, com o conativo que trazíamos. Porque o que trazemos é o que nos foi possível construir até agora. Esses elementos constituem nosso cabedal, nosso patrimônio, a nossa riqueza, para irmos com ele produzindo as próximas. E a cada instante produzindo o novo. Às vezes, até pela força da cultura, nós até esquecemos desses elementos. Primeiro que eles estão tão naturais em nós, eles fluem tão natural, que a gente nem se dá conta. Vai agindo. Os impactos nos farão avaliá-los. Nós temos que transformar o impacto através do que os espíritos nos orientam a fazer, que é o segundo olhar, em um bem. Eu vivi esse impacto, não está me fazendo bem ter permanecido nele, e eu vou fazer um segundo olhar sobre ele, para eu efetivamente usá-lo como riqueza positiva. Não a riqueza que destrói. Não a riqueza que me faz adoecer. Aí, transformar o impacto em riqueza positiva eu vou ter que fazer o segundo olhar, jogando a situação para a cultura, inserindo na cultura que eu vivo, que é a cultura humana, sobretudo, imaginar, primeiro é nossa situação planetária, nós somos planetários.
vivemos sob a égide de uma cultura. Dentro da cultura, como eu enxergo esse acontecimento? Quando colocamos o acontecimento na cultura, e se nós estivermos muito trancadinhos, muito fechadinhos, pessoas que só leem um tipo de assunto, aí a gente vai ter que abraçar a causa de ler outros assuntos, de ver outros programas, de assistir outras coisas, para abrir os horizontes da nossa percepção. Quando jogamos na cultura, nós dizemos, eu não preciso ficar nesse impacto todo não, porque junto comigo bilhões estão vivendo isso. Eu não sou a única, eu não estou sozinha nessa história. Tem outras pessoas vivendo, porque olhando culturalmente, eu vejo que isso é extremamente passível de acontecer. É a riqueza, eu diria que inversa. É o x a menos 1 ou x a menos muito. É a riqueza que nós não gostaríamos que ainda existisse, mas ela ainda existe. E assim como eu vivo todas as riquezas que o planeta apresenta, eu vivo a riqueza de já ter penicilina. Minha chance de morrer por tétano é menor, porque eu já vivo um momento que existe essa riqueza. Eu vivo a riqueza de existir no mundo que existem antibióticos. Se eu for cuidadosa, não está muito fácil morrer por bactéria mais não, se eu estiver atenta. Vivo num mundo que já existe vacinas e pesquisadores na área de vacinas. Eu já tenho muita chance de, com essa riqueza, salvar filhos, netos e de rato de estimação a cachorro e gato. Existe a riqueza para salvar. Mas assim como eu vivo essas riquezas, sei que vivo também as riquezas que estão no inverso, que são aquelas que nós ainda não conseguimos eliminar da humanidade. Ainda estão aí. E temos que administrar. Administrar. E vamos ter que voltar para dentro de nós, viajar para dentro de nós e olhar aqui. Eu sou capaz de me enxergar fazendo parte da humanidade? A primeira coisa que eu vou ter que reconhecer. Recebi uma traição. A Kátia Maria, que até eu pensava que era minha amiga, me traiu feio. E olha em que situação eu estou por conta da traição dela. Mas aí eu vou olhar para a humanidade antes de morrer de raiva de mim, porque gosto de Kátia Maria, porque é assim. Quando a gente não se administra para utilizar bem as riquezas, tenho raiva de mim porque sou afetiva e amo Kátia Maria. Fico com raiva de mim porque o meu cognitivo não conseguiu enxergar que Kátia Maria era susceptível a essa situação. Que isso poderia acontecer. Aí tenho raiva dela porque fez, tenho raiva de mim porque não li. Mas como que eu não avaliei isso e fiquei ali me expondo? Fiquei ali me expondo porque esse patrimônio de riqueza, na cultura, na dinâmica do tempo, não esteve suficientemente calibrada para me fazer enxergar e agir antes que isso tudo acontecesse. E aconteceu. E faz parte do homem que caminha num grupo que chama humanidade.
Faz parte do grupo. E eu faço parte do grupo. Só aconteceu por isso. Porque esse evento ainda existe na humanidade, ainda é passível de acontecer na humanidade, ainda faz parte das riquezas deploráveis. E eu faço parte da humanidade. E escolhi aprender aqui agora, nesse período. Escolhi vir para cá. E vim para cá, mas vim me expondo a todas as situações possíveis no planeta. E para isso, nós vamos ter que ir nos esforçando para conseguir materializar na prática os bens espirituais que nós trazemos. Nós trazemos os bens. Eu não estou dizendo que a gente já traz um patrimônio espiritual na ordem Jesus Cristo, nem na ordem Buda. Ah, mas trazemos na nossa ordem. E eles são capazes de, administrados, fazer acontecer esse aspecto aqui do espírito que é o conativo. O nosso patrimônio de riqueza que cada um traz é possível, com o nosso patrimônio, com o que cada um traz, é possível nós construirmos nossas defesas, nós nos protegermos. Na linguagem bem comum aí, nós nos salvarmos. Que é o sentido de preservar, de não encurtar nosso capital de vida, produzindo tanta doença, porque desestruturamos ordens internas nossas. Nós vamos falar um pouco daqui a uns dias aqui na casa sobre os neurotransmissores, porque assim, muito honestamente, está preocupante o quanto as pessoas estão produzindo mal, pouco, os neurotransmissores, que são moléculas extremamente necessárias para manter nossos equilíbrios. Porque nós não estamos conseguindo essa chave aqui. Espiritualizar nossos bens materiais, torná-los bens espirituais a nosso serviço. Como ele é um bem espiritual a nosso serviço, vai ter que ser altamente administrado. E nós nos administramos muito. Por quê? Porque nós estamos com bens materiais nas nossas mãos para serem nossos servidores, mas fazemos parte de uma cultura que é materialista, que aprendeu com o tempo a se tornar escravo dos bens materiais. Houve uma inversão. O homem está se tornando escravo dos bens materiais por não espiritualizá-los. Então é um apego exagerado. Vira, desculpa a expressão bem feia, mas vira uma danação, uma falta de sossego na vida. Porque tudo o que tem, ao invés de virar ferramenta de bem-estar, vira ferramenta de atemorização. É o medo de perder, é o medo disso, é o medo daquilo. E medo de voltar, inclusive, a ter o que já passou. Agora virou quase moda estar agarrado ao passado triste. Um grande número de pessoas
que chegam aos atendimentos muito sofridas, é sofrendo pelo que já passou. A pessoa está bem já. Ela está atendida, ela está buscando saúde, ela está tendo como arcar com a busca da saúde, mas internamente ela não consegue buscar saúde, porque ela está o tempo todo agarrado a um passado que ela não conseguiu espiritualizar. O passado não é para ela motivo de espiritualização, para ela hoje estar um espírito mais fortalecido, porque agora vive à luz daquelas experiências que ela pôde vivenciar e transformar em conhecimento. Ela não conseguiu transformar em conhecimento. Ela transforma em medo, em insegurança. E essa insegurança vai ficando inadministrável. Vai ficando maior do que ela. E ela ali com todo o seu patrimônio de riqueza. Imagina para chegarmos à condição que nós chegamos. Primeiro, chegar à condição bípede. Imagina sustentar em cima de 2 pezinhos, do tamanho que são os nossos, e fazer todos os movimentos e nos manter de pé. Quanto de psicomotricidade à luz do conhecimento para se administrar de produção de peças especializadíssimas para fazer esse gerenciamento, o quanto nós já amealhamos. Só de olhar para esse aspecto, nós já percebemos a riqueza que trazemos e o quanto nós já somos capazes de espiritualizar os bens materiais. Não precisa ir fora, a partir disto aqui. Vou espiritualizar o meu corpo, que é celular, que é matéria, mas que é altamente espiritualizável, porque primeiro ele está recebendo o tempo todo influxos do espírito, que através do perispírito vai registrando em cada célula sua sabedoria, primeiro registrando seu conhecimento, informando o que deve fazer, registrando formas, registrando desenhos holográficos para fazer a reprodução celular, registrando. E nós, com esse patrimônio inteiro registrado e inteligente, vivendo as experiências. Aí nós, a partir do momento que nós conseguimos espiritualizar este conjunto e não vê-lo apenas como a vestimenta imperfeita e não sei o que do espírito, que era uma visão espírita antiga, que já foi atualizada, mas ver como um patrimônio extremamente espiritualizado, aí nós seremos capazes de materializar na prática, na nossa vida, os bens espirituais que trazemos. Trazemos um afetivo. Eu vou materializar o meu afetivo, não vou abrir mão. Eu sei que através do afetivo poderei cometer alguns enganos, né? Já deu exemplo. Me vinculei à Cátia Maria, não trazia uma sabedoria para saber que ela não era uma pessoa com a sustentabilidade, por exemplo, para confissão de intimidades. Confessei intimidades para ela, inclusive sem perguntar para ela
você traz sustentabilidade para eu te contar umas coisas? E aí ela poderia me responder, não, eu não quero saber, Nájila. Eu não tenho condição de saber essas coisas, não. Me faz favor, não me conta, não. Mas eu não perguntei, eu fui despejando. E depois eu vou ter que administrar quê? Eu despejei sem perguntar, ela ouviu, não teve sustentabilidade. Com fé em Deus, ela vai aprender com essa experiência. E eu vou aprender também, e eu vou me tornar uma pessoa mais sábia a partir desse evento. E ela também há de se tornar uma pessoa mais sábia a partir desse evento. Nós duas vamos materializar na nossa vida essa experiência que vivemos desconfortável para conseguirmos espiritualizar melhor as relações futuras. E trazemos riquezas para isso. E vivemos num mundo extremamente rico nessas riquezas. Elas estão aí disponíveis. Mas o olhar que nós fazemos sobre elas há de ser sempre o melhor. É o olhar de querer acertar. Não é o olhar de se condenar. É o olhar de quem quer assumir a responsabilidade social, em primeiro lugar, de ser feliz. Ser feliz, ter como projeto ser feliz. É um projeto fácil? Não é não, porque nós estamos extremamente, quase viciados no projeto da infelicidade. Até mesmo que a gente é herdeiro de religiões onde o silício, o martírio, a autopunição era ferramenta para alcançar o reino do céu. E nós temos que sair dessa cultura. Nós temos que construir uma cultura nova, a partir de experiências nossas. Não, eu sou capaz de acreditar na felicidade. Eu sou capaz de acreditar na felicidade e ir buscando motivos que possam nos fortalecer nessa pirâmide de crença. E ela não é uma crença vazia, mas ela não há de ser uma crença onde acreditar na felicidade requeira que nós estejamos imaginando um mundo onde a adversidade não existe. Não. A adversidade existe porque existe a diversidade, existe a pluralidade. Os espíritos bons estão conosco, estão por aí o tempo todo, trabalhadores encarnados, trabalhadores desencarnados, junto a nós, tentando produzir o melhor. Se olharmos aquela menina, chega inexperiente ali na nossa casa, fazendo as coisas na maior falta de sabedoria do mundo, a maior falta de experiência, tudo. Mas se a gente conseguir conviver com ela, nós conseguiremos ver que ela tenta fazer o melhor. O melhor que ela sabe é aquilo. E a gente vai ter que ser feliz porque ela tenta fazer o melhor. A gente vai investir nela e tentar ensinar. Até o momento que a gente diz, bom, vale a pena permanecer porque a minha pedagogia está funcionando com ela. Ou então a gente conclui que minha pedagogia não funciona com essa pessoa. Ela vai ter que ir para uma outra pedagogia. Não é que a pessoa seja ruim, a pedagogia não funciona. Se ela for parar com uma outra pessoa, vai dar certo. A pessoa tem um outro frontal, um outro ritmo para falar, um outro olhar, uma outra maneira de descrever as coisas.
vai permitir que ela faça num outro tempo, vai respeitar o tempo dela, e daí vai dar certo. Porque a gente não conseguiu materializar os bens espirituais daquela pessoa para eles se apresentarem na forma de serviço, mas um outro lá vai conseguir. Porque também a gente não conseguiu materializar nossos bens espirituais no uso da pedagogia com aquela pessoa. É uma coisa que fica muito complicado entender essa visão do espiritismo. É possível enxergar, assim, começarmos a enxergar? Ah, difícil é. Com certeza a gente não fez projeto reencarnatório de facilidades. Nenhum de nós fez. A gente pode observar, primeiro, pelo país, pelo local que a gente escolheu, não estou falando mal do país, estou falando das dificuldades que cada um de nós vai apresentando na adaptação aos locais onde nós chegamos. Pergunta, vamos tomar algumas pessoas, desculpa, vou usar uns nomes aqui, só para ilustrar. Será que a mulher do Antônio Hermílio de Moraes achava muito fácil a vida aqui? É uma das economias reconhecidas no país. Com geração de emprego, com geração de bens culturais, fundação de creche, de escola, e de oferecer curso para funcionário, empregar gente, e etc, etc. Será que ela achava fácil? Será que ela tinha mais facilidade para lidar com a vida do que eu, do que a Célia, do que a Kátia? Será que tinha? Nada garante. Hã? Nada garante. Aquele que tem uma casa bem constituída, não estou falando agora de riqueza e nem nada, uma casa constituída, uma casa, uma cama, um fogão, uma geladeira, comida, um armário com comida dentro, etc. E aquele que escolheu viver nas ruas. Eu tinha um rapaz que era assim, apresentado, uma cara que aprenderia a trabalhar e que poderia investir nele para ser um trabalhador. Aí todo dia eu passava para lá e para cá, indo trabalhar, tá o rapaz lá, voltava do trabalho, tá o rapaz lá. Resolvi um dia quase me decocar diante dele, que estava sentadinho lá nesse negócio que fica em volta das árvores, esse canteirinho, né? Me agachei. Você não gostaria de trabalhar num lugar que você pudesse todo dia ter um horário para você trabalhar, receber um salário, contribuir para o INSS, ter uma aposentadoriazinha no futuro, né? Alugar um lugarzinho para você morar. Poxa, a gente vê que você é um cara... A senhora acha mesmo que eu estou interessado em ficar preso dentro de um lugar o dia inteiro como a senhora fica ali? A senhora é uma prisioneira. A única coisa que a senhora tem é uma porta que fica aberta, que a senhora pode até entrar e sair. Mas a senhora também não pode. A senhora tem que estar lá. Mas assim, com essa cara pra mim, não foi mais suave, não. Eu falei, tá certo. É o seu entendimento. Parabéns. Eu ia falar o quê? Eu olhava para ele e achava a vida dele muito difícil. E ele olha para mim e acha a minha vida muito difícil. Assim como nós olhamos para uns e achamos a vida dele muito fácil, e ele a acha muito difícil. Quando a gente vai pensando na administração das riquezas, aí nós percebemos o quanto riqueza
é muito relativo, é muito abstrato. Por mais que ela seja materializável e perceptível. Mas não é só riqueza material, não. Às vezes, um patrimônio intelectual, o outro olha para tua cara e diz, você não serve de nada. Sim. Outro dia, uma pessoa, eu fui trabalha para minha mãe, eu cheguei para ela e disse, mas por que você não se esforça de falar melhor? Você sabe que não é assim. Ô, dona Déia, presta bem atenção. A senhora entendeu? A senhora entendeu. Tá? A humanidade entende. Se não entender, não entendeu, deixa para lá. Eu estou bem assim, eu estou com quase 70 anos. E aí você diz, tá bom, tá com quase 70 anos. E é o entendimento dela. Nós fomos, para ela tá tudo ótimo. Hã? Nós fomos. Sim. Se você entendeu que fomos, você entendeu. Se você não entendeu, o problema é seu. Você vai entender no texto. Procure entender o texto e vai entender o que é o fumo que ela está dizendo, que não é fumo de cachimbo, mas que é nós fomos. E quem fui eu para complicar, né? Uhum. Para complicar as coisas. Isto mesmo. Mas quando nós vamos nos esforçando para fazer um olhar espiritualizado para enxergar como riqueza os movimentos, e que se há movimento é porque há liberdade, se há liberdade é porque o cosmos é aberto, e que todos vivem essa abertura. E nessa abertura e liberdade, cada um administra o seu patrimônio como entende. E que nós vamos voltar o olhar da responsabilidade social é com relação a como lidamos, como cada um de nós lida com as riquezas, primeiro as que nós somos, somos um patrimônio, somos uma riqueza, composta por um número infindável de riquezas que se somam para compor um ser. E esse ser vai o tempo todo materializando riquezas e espiritualizando riquezas. Materializamos as riquezas espirituais que trazemos para que elas alcancem e cheguem a nossos irmãos e a nós mesmos, porque como espírito encarnado eu tenho que materializar a riqueza que esse espírito alcançou para torná-la, primeiro uma prática, torná-la prática de vida. E aí nós vamos espiritualizando as riquezas materiais que estão à nossa volta. Ah, eu tenho uma casa. Tá, eu tenho uma casa? Tenho uma casa. Pode até não ser minha, é alugada, mas no momento ela está na minha mão. Então, eu tenho uma casa. O que eu faço com esta casa? O que ela representa para mim? O que ela é capaz de trazer de bem-estar para mim? O que esse espírito faz dentro desta casa? Quais são as avaliações? Os sentimentos de amor, os sentimentos de ternura, os sentimentos de gratidão. Quando saio desta casa, tenho vontade de voltar? E ao voltar, como eu me sinto voltando? Ah, eu nesse momento estou indo para a casa que é esse livro. É um livro de física que eu estou indo estudar. Tá, eu quero fazer o que com essa casa? É uma casa. Eu vou morar nele por alguns instantes. O que eu vou fazer
com os conteúdos desta moradia. Eu vou morar nele. E eles são para ressignificar minha vida. Para quê? Para eu me tornar uma pessoa humilde, mais humilde, mais amorosa. Porque na medida que eu vejo um conteúdo novo, eu vejo o quanto eu sei pouco e o quanto gente maravilhosa tornou conteúdo materializável numa página de livro para mim. E daí eu aumento meu sentimento de gratidão, meu sentimento de afeto, meu sentimento de amor à humanidade, ou ao absorver os conteúdos aqui e transformá-los em conhecimento em mim. Vai ser para eu ficar mais arrogante, mais vaidosa, mais orgulhosa? Aí vai depender de como vamos fazendo o nosso olhar. Sabemos que é possível o tempo todo enxergar as riquezas, conviver com elas, materializar os bens espirituais que trazemos para nossos irmãos e somos capazes de espiritualizar os bens materiais que chegam às nossas mãos para eles se tornarem objetos de reespiritualização para nós e para nossos irmãos. Num movimento muito bonito e muito natural. Basta só que nós nos deixemos, nos permitamos ser extremamente, ativamente naturais no bem. O bem há de ser nossa busca maior.